Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar de um tema que tem sido recorrente na minha vida nos últimos tempos. Na verdade, eu comecei a compartilhar isso bem recentemente nas redes sociais, trouxe aqui também no YouTube, em outros vídeos aí pra trás, que é o tema enxaqueca. Nunca imaginei que esse tema tivesse uma repercussão tão grande quanto teve, a partir do momento que eu compartilhei pela primeira vez lá nos meus stories, lá no Instagram. Quem não me segue pode seguir por lá, @AnitaBemCriada. Compartilho de tudo por lá, inclusive minhas lamúrias, meus choros e minhas dificuldades com a enxaqueca recém-descoberta. E eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje para vocês. Eu sempre fui uma pessoa que, desde a adolescência, eu sofri muito com dor de cabeça, muito associada ali na época com a TPM, mas eu fui crescendo, foi passando o tempo, eu comecei a sentir desconforto com dor de cabeça não associada à TPM, quando eu comia determinados alimentos, ou quando eu fazia determinada atividade, ou quando alguma coisa acontecia e tudo mais. Sempre lidei com uma dor de cabeça às vezes muito forte, ou uma dor de cabeça às vezes mais branda. Mas pra mim, eu sempre tive uma dor de cabeça bem recorrente. Beleza, passei toda uma vida assim. E eu acho que nos últimos 2 anos eu comecei a sentir que ela estava mais persistente. Às vezes vinha e durava um dia, às vezes durava 2. E no final do ano passado eu comecei a perceber que eu estava dormindo com dor, acordando com a dor, exatamente do mesmo jeito. Isso nunca me aconteceu antes. As dores que eu tinha, elas se curavam, né? Elas eram resolvidas no mesmo dia. E isso começou a me chamar muita atenção e tal. E aí foi que no início desse ano eu comecei a ter mais dores, elas duravam mais dias. E num belo dia, eu contei isso aqui em um vlog, eu passei uma semana em missão pela DPU em Brumadinho. E lá eu tive um incômodo muito grande num dos dias, que eu associei ao calor, alguma coisa que eu tivesse comido. Eu tive uma dor de cabeça muito forte, uma diarreia, o estômago ficou bem ruim e tudo mais. Isso foi semana antes do carnaval. No carnaval eu fui pro interior descansar com a família, realmente assim, sem badalar nem nada, porque eu tava precisando descansar. E aí, foi que na terça-feira de carnaval eu acordei com uma dor de cabeça absurda. Eu sempre fui muito resistente a tomar remédio, sempre achava que se eu tomasse mais, vinha mais dor e eu ficava mais resistente. Enfim, não quis tomar remédio no primeiro momento, achando que ela ia melhorar. Quando chegou a noite eu tomei um analgésico normal, não fez nem cosquinha. Na quarta-feira, mesma coisa, a dor muito forte. Tentei resistir ao longo do dia todo. Quando foi quarta à noite, eu tomei mais um analgésico, mais básico assim, e nada. Na quinta-feira eu já estava desesperada de dor, muita dor. Dormia assim, segurando a cabeça como se eu tivesse com fósseis assim na minha cabeça. E quando foi na sexta-feira eu não dei conta, eu já estava enxergando tudo muito turvo, eu não estava conseguindo concentrar em nada e era uma dor assim que parecia que estava abrindo a minha cabeça ao meio. Fui pra emergência, passei direto, nunca aconteceu isso antes, eu já cheguei em estados aparentemente muito piores, mas foi aí que eu percebi a gravidade da questão. E, bom, foi bom que tinha um neurologista, fui no Hospital Mater Dei, tinha um neurologista de plantão, fiz uma tomografia na hora e tudo mais, e não deu nada mais grave, nada assim, e o médico concluiu pela enxaqueca, uma enxaqueca clássica que eu sequer sabia que eu tinha. Eu sempre via todo mundo falando, todo mundo sofrendo com isso, mas nunca me enxerguei nisso, engraçado isso. E aí o fato é que no hospital, pelo fato de eu ter ficado 4, 5 dias com dor, sem tomar medicação, né, ao primeiro sinal, no primeiro momento, eu tornei a minha dor refratária, ela se tornou resistente à medicação. Então assim, tomei coquetéis na veia e nada resolvia, comecei a ficar desesperada. E o médico falou, olha, você tem 2 alternativas, ou você continua aqui para mais uma dose cavalar aí na veia, ou você vai para casa tomar medicação em casa. E eu preferi, obviamente, vir para casa e continuei tomando. Até que nos dias seguintes eu tive uma leve melhora, mas a dor não cessou, mesmo com tanto remédio, com tratamento de corticoide e tudo mais. Bom, fui recomendada para um especialista, um cefaliatra, que eu inclusive não sabia dessa expressão, e fui até ele, um médico que me pareceu muito sério, muito competente, porém muito tradicional, assim.
daquela questão muito na base, assim, da medicação. Eu não entendi o que me causava dor de cabeça, eu não entendi o que eu tinha que fazer para evitar, eu não entendi o processo todo e isso me incomodou muito. Fiz mais alguns exames na clínica, fiz uma ressonância magnética do crânio e uma angiorressonância magnética, que é onde vê os vasos e tudo mais. E os resultados deram ok, eu fiquei muito feliz com isso, porque a gente afasta coisas mais complicadas, mas comprovou que eu tenho uma enxaqueca crônica. Foi me prescrita uma medicação muito forte, mais uma temporada de tratamento com o corticoide, e eu muito insatisfeita com isso, porque eu sempre odiei remédio. Não fiquei muito satisfeita e resolvi marcar um segundo médico. E foi aí que o mundo se abriu pra mim, assim. Eu tava um pouco insegura de compartilhar, né, até então com as pessoas a minha experiência, porque eu sentia que eu ainda não tinha chegado a uma experiência, assim, que fazia diferença. E agora eu sinto que eu tô chegando próximo disso. Eu fui indicada por uma seguidora, que é a esposa desse neurologista conhecido aqui em BH, que chama Dr. Rodrigo Vasconcelos Vilela. Ele é um neurologista e simplesmente a consulta dele durou quase 2 horas. E ele não estava com pressa alguma em terminar. Eu fiquei impressionada com isso. Sinceramente, assim, em tempos onde os médicos mal encostam em você, sequer olham na sua cara, isso aí me surpreendeu muito. E eu vou tentar resumir bem, assim, mas uma coisa que eu quero pedir desde já é, primeiro, que as pessoas respeitem as minhas escolhas, né? Cada médico, cada um tem sua teoria, sua condução do tratamento, e cada um aceita e tem livre arbítrio para fazer e escolher o que quiser, e assim é comigo. Então eu respeito vocês e quero esse respeito para comigo também. Estou compartilhando para quem se interessar por esse tipo de informação. Quais são os sintomas, assim, que eu hoje posso dizer que tenho enxaqueca? Porque eu tenho isso. Primeiro, uma dor muito forte, persistente, que já dura anos na minha vida, não sei nem dizer quando que começou isso. Uma sensibilidade absurda à claridade, a odores e a barulho. Sabe aquela expressão de, nossa, que garota enxaqueca? É bem isso, porque tudo incomoda, o cheiro incomoda. Lá na DPU mesmo, eles usam muito bom ar no banheiro. Eu fico louca, eu fico 2, 3 dias com dor de cabeça pelo simples fato de sentir um cheiro forte, assim. Eu tive isso a vida inteira sem saber que estava associado a enxaqueca. E aí, esse médico me explicou tudo, me explicou que eu tenho uma enxaqueca crônica, descartou a ideia da enxaqueca com aura, que quando eu fui parar no hospital, teve uma seguidora que falou que ela teve 2 AVCs depois de ter uma sequência de enxaquecas, de dores de cabeça por conta da enxaqueca. E aí eu fiquei enlouquecida, falei, nossa senhora, se eu tenho isso, o que é isso e tudo mais. E a enxaqueca com aura é uma enxaqueca muito específica, onde a pessoa tem um distúrbio da visão, é um distúrbio nítido. Eu até fiquei preocupada porque eu tenho uma visão mais turva nos dias que eu tô mais atacada com a crise, mas não, o médico até me mostrou um vídeo simulando um pouco como é, e realmente é uma coisa assim surreal que a pessoa vê uns raios de luz, uma coisa assim, que não, definitivamente eu nunca tive isso. E aí, o quadro de enxaqueca clássico é esse, assim, toda essa sensibilidade, essa dor exacerbada, dor que é resistente, né, e recorrente. A notícia triste é que não tem cura, mas a notícia boa é que tem um tratamento. Eu não vou trazer aqui o nome dos remédios, obviamente, porque primeiro eu não sou da área, segundo eu não posso ter essa irresponsabilidade de influenciar outras pessoas nesse sentido. Mas, por essas e outras, eu tô trazendo o nome do especialista para quem tiver interesse, consultar e levar o seu caso, né? Mas o médico me explicou que, embora não tenha cura, existem formas de minimizar, né, os sintomas. Então, assim, dormir bem, não ter estresse, se alimentar bem e tudo mais. Em resumo, como se a gente fosse viver numa bolha. Quem é que não tem estresse hoje em dia? Quem é que não dorme mal? Quem é que às vezes não se alimenta mal? Então ele me explicou que o tratamento funciona aumentando o nosso limiar da dor. Por exemplo, o meu limiar está muito baixo, então qualquer ação externa que eu passo atinge o meu limiar e eu tenho dor a todo instante. Então esse tratamento consiste em aumentar o meu limiar para que as intercorrências da nossa vida não afetem tanto o meu dia a dia, né, a minha vida mesmo. E o tratamento, normalmente, tem vários tipos de tratamento, mas o tratamento mais tradicional, porém de ponta, é tratamento ou com antidepressivo ou com antiepilético, só que em dosagens infinitamente menores, com outro tipo de condução do tratamento. E a orientação de que, ao menor sinal de dor, no primeiro momento tem que tomar medicação, uma medicação adequada, que ele já me prescreveu uma outra também,
com todo um cuidado, toda uma explicação do porquê por trás. Eu gosto de entender por que eu tô tomando um remédio X ou Y e não aquele outro. Porque não faz sentido, né? É uma coisa de fora que eu quero entender o que tá acontecendo no meu corpo. Na verdade, assim, esse é um assunto muito novo pra mim. Eu tô só começando nesse mundo. Eu tive esse primeiro contato com alguém que realmente me foi muito claro, mas agora eu tenho que estudar, entender mais, me entender pra ver como que meu corpo funciona e reage a tudo isso. Mas ele tava explicando que a gente tem alguns sinais prévios, né? Não sei se eu não me engano, se chamam premonitórios ou pródromos, não tenho certeza, que indicam que a gente vai ter uma crise, pra gente ficar atento a isso. Então, por exemplo, dor no pescoço como se você tivesse um torcicolo. Engraçado que eu vivia tendo isso e falava, ai, dormia atravessada, meu travesseiro, não sei o quê. Muitas idas ao banheiro pra fazer xixi, bocejar demais sem muito motivo. Enfim, tem alguns sintomas que a gente consegue detectar pra tentar antecipar essa prevenção de uma possível crise que está por vir. É muito interessante. E ele me trouxe alguns dados, assim, super alarmantes, preocupantes e tristes, assim, porque as pessoas não dão o valor real ao que deve ser dado, né? Que isso é uma doença que acomete a muitas pessoas, assim, se eu não me engano, 20 a 25% da população, mais ou menos, tem, muito mais incidência em mulheres. E ele estava dizendo que quem sofre de enxaqueca tem, em média, 15 a 20 anos a menos de qualidade de vida. Olha que surreal isso, em razão das crises, das dores, da incapacitação mesmo, quanto a gente fica improdutivo, quanto dói, quanto não dá pra fazer nada. Então, assim, é surreal pensar assim. E muita gente não sabe do que se trata, né? A medicina muitas vezes não prioriza mesmo a conscientização sobre isso, então as pessoas às vezes são tratadas como frescas, né? Nossa, não tolero um cheiro, não tolero um barulho, não tolero uma luminosidade. Quantas e quantas vezes eu fiquei aqui em casa assistindo televisão com óculos escuros, sem saber, né, do que tinha por trás disso daí. Bom, então assim, hoje em dia, além desse tratamento tradicional, que é com a medicação no primeiro momento, tem uma questão comportamental, uma questão de estilo de vida que conta muito sim. Então, assim, são 3 pilares de cuidado para quem tem enxaqueca. Dormir bem, nem dormir muito, nem dormir pouco, se alimentar bem, não fazer jejum intermitente, nem comer demais. É sempre assim um equilíbrio mesmo. E se exercitar. Então, são 3 pilares que ajudam muito a gente na prevenção das crises. Lembrando que é super importante fazer exercício físico, aeróbico, de preferência, todos os dias, de 30 a 40 minutos, conforme ele me indicou. Porém, se você estiver em crise, tem que evitar, porque a dor se intensifica com a atividade física. E fora isso, é questão realmente do estilo de vida, de uma conduta aí com a nossa respiração, uma meditação, né? Uma questão do viver o momento. Todos esses fatores, todos esses elementos agregam aí nesse novo comportamento que a gente tem que ter em relação a essa descoberta, né? Pelo menos no meu caso foi uma grande descoberta, mesmo os sintomas já sendo muito conhecidos para mim, a forma de reagir é completamente diferente. A começar, como eu falei, que eu achava que tinha que esperar o máximo para tomar remédio, sempre tem que tomar o remédio no primeiro momento. Bom, é isso, é muita coisa, muita informação para trazer aqui para vocês, para compartilhar com vocês. Como eu falei, eu vou me inteirar muito mais, eu quero estudar mais sobre isso, eu preciso entender, né, como funciona tudo isso no meu corpo. Com certeza, com o passar dos tempos aí, eu vou trazer mais isso para vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês querem saber de algo em especial, quer que eu traga algum vídeo especificamente. Vou deixar o nome e os contatos aqui do médico na descrição do vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Eu sei que atinge a muitas pessoas. Se você conhece alguém que sofre de enxaqueca ou você mesmo, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que a gente pode criar aí um elo, um laço que pode ajudar muita gente. Então é isso, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e encontro com você no próximo vídeo. Até lá!